Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A História. Hoje vamos falar do funeral da Rainha Elizabeth II. O caixão da Rainha Elizabeth II fez a jornada final para o Castelo de Windsor, acompanhado por grandes multidões em silêncio ao longo da procissão, que partiu do Hall de Westminster, no centro de Londres, onde ela foi velada. O caixão foi conduzido em uma ensaiada e sóbria procissão por Londres, envolvendo 3.000 militares. O principal evento foi o serviço fúnebre na Abadia de Westminster, local em que a rainha se casou e foi coroada. Durante seu sermão na abadia, o arcebispo de Canterbury disse que a rainha tocou uma multidão de vidas durante seu reinado de 70 anos. Centenas de dignitários estavam lá, incluindo ex-primeiros ministros britânicos, famílias reais europeias e líderes estrangeiros, como os presidentes Joe Biden, dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, Isaac Herzog, do Israel, e Jair Bolsonaro, aqui do Brasil. A procissão e os eventos ligados ao funeral foram acompanhados por centenas de milhares de pessoas em Londres e em outras partes do país, além da transmissão ao vivo por TV, rádio e internet. A cerimônia também foi exibida em telões espalhados pela capital e em mais de 100 cinemas britânicos. Uma procissão levou o caixão de Elizabeth II para Wellington Ash, no Hyde Park Corner, em Londres, um marco com significado triunfal na história britânica. O corpo da soberana foi, então, colocado em um carro funerário e levado para o Castelo de Windsor. A terceira procissão do dia novamente contou com o rei Charles III e outros membros da realeza caminhando atrás do carro funerário da rainha, cujo corpo foi levado à Capela de São Jorge para uma missa de corpo presente com a participação de 800 pessoas. Mais tarde, às 19h30 de Londres, 15h30 pelo horário de Brasília, a família real voltou à capela para um evento privado em que Elizabeth foi enterrada ao lado de seu falecido marido, o Duque de Edimburgo. O período de luto real continua por mais uma semana, até 26 de setembro. Fim da fila de 20 horas e do velório, a imagem correu, mundo. Deve ser uma das filas mais longas que já se viu na história do Reino Unido. Cerca de 2.000 pessoas se juntaram a cada hora para se despedir de sua chefe de Estado, líder de sua igreja e a única constante que tiveram em suas vidas entre eventos tão históricos como o fim da Segunda Guerra Mundial e o recente Brexit. Muitos entre os centenas de milhares de visitantes passaram mais de 20 horas na fila. No YouTube, havia um monitoramento em tempo real sobre o tamanho da fila. No local, pulseiras foram distribuídas para os presentes, que também ajudavam a controlar eventuais fura-filas. No Twitter, a fila ganhou até uma hashtag própria, #TikTok, e um usuário, @CuriosoIguana, chamou essa fila de triunfo do britanismo. É a mãe das filas. É arte. É poesia. É a fila para acabar com todas as filas, escreveu ele em seu tweet, parafraseando a forma como a Primeira Guerra Mundial foi descrita, a guerra para acabar com todas as guerras. A fila chegou a ter 8 quilômetros de extensão, até o local do velório, no Hall de Westminster, onde guardas vigiavam 6 horas por turno, trocando de posição em intervalos de 20 minutos. As portas foram abertas ao público na tarde, de quarta-feira, dia 14, e foram fechadas no início da manhã desta segunda-feira, dia 19. Durante esse período, os 4 filhos da rainha fizeram uma vigília por ela na noite de sexta-feira, e seus netos fizeram o mesmo no sábado. O fechamento do velório seria seguido da segunda etapa do funeral em Londres, a cerimônia religiosa na Abadia de Westminster, a poucos metros dali, no centro da capital britânica. Cerimônia religiosa com 2.000 convidados em Westminster. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 8 horas, horário local, e 4 horas da manhã no horário de Brasília, a Abadia de Westminster. Os convites foram enviados para quase 500 chefes de Estado e dignitários estrangeiros. A Abadia do século XIII é a igreja histórica onde os reis e rainhas da Grã-Bretanha são coroados,
incluindo a coroação da própria Rainha Elizabeth II em 1953. Foi também onde a então Princesa Elizabeth se casou com o Príncipe Felipe em 1947. Não havia funeral de um monarca na abadia desde o século XVIII. Nesta segunda-feira, um sino da abadia dobrou 96 vezes, em referência à idade que a rainha tinha quando morreu. Ao longo da cerimônia, foram executados hinos, músicas religiosas, preces e leituras da Bíblia. A rainha, ex-chefe suprema da Igreja Anglicana, também era conhecida por sua profunda fé religiosa. O primeiro hino é O Dia que Tu Deste, Senhor, terminou, que também foi cantado nas celebrações do Jubileu de Diamante da Rainha Vitória em 1897 e na cerimônia de entrega de Hong Kong à China em 1997. As últimas palavras do hino contrastam a transitoriedade dos poderes terrenos, com o reino eterno de Deus. Teu trono nunca, como os impérios orgulhosos da terra, passará, diz ele. Teu reino permanece e cresce para sempre, até que todas as tuas criaturas possuam o teu domínio. Pouco depois, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, leu as escrituras do Evangelho segundo João: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A passagem diz respeito à promessa de Cristo aos seus seguidores de um lugar no céu. Ele diz aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em seu sermão, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, afirmou que o padrão para muitos líderes é ser exaltado na vida e esquecido após a morte. O padrão para todos os que servem a Deus, famosos ou obscuros, respeitados ou ignorados, é que a morte é a porta para a glória. Poucos líderes receberam a demonstração de amor que vimos desde a morte da rainha, acrescentou Welby. O exemplo de sua falecida majestade não foi dado por sua posição ou ambição, mas por quem ela seguiu. Eu sei que sua majestade compartilha a mesma fé em Jesus Cristo que sua mãe. Perto do fim da cerimônia religiosa, a peça musical Last Post foi tocada por 4 trompetistas estaduais da Wolseley Old Cavalry. A peça é um toque de clarim militar do século XVIII que ganharia mais tarde um significado como um hino sagrado de memória e recordação. Em seguida, houve 2 minutos de silêncio na abadia e em todo o Reino Unido, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A cerimônia seria encerrada pelo hino nacional e por um lamento, tocado pelo gaiteiro oficial da rainha. Procissão em Londres com milhares de militares. Após o fim da cerimônia religiosa na abadia de Westminster, outra procissão teve início, com a participação de milhares de membros das Forças Armadas do Reino Unido e da Commonwealth, comunidade de países formada majoritariamente por ex-colônias britânicas. A procissão, liderada pela Real Polícia Montada do Canadá, era composta por 7 grupos, cada um com sua própria banda. Membros das Forças Armadas do Reino Unido e da Commonwealth, a polícia e o NHS, Serviço Público de Saúde, também estavam envolvidos. No centro estava a carruagem de armas com o caixão da rainha, coberto com um estandarte real e a coroa imperial e puxado por cordas por 142 integrantes da Marinha Real. O rei Charles III liderou os membros da família real que caminhavam atrás da carruagem. Camila, a rainha consorte, a princesa de Gales, a condessa de Wessex e a duquesa de Sussex também se juntaram à procissão em carros. Com a rota protegida por militares e policiais, o Big Ben tocava em intervalos de 1 minuto enquanto a procissão se movia lentamente pelas ruas da capital. Tiros também foram disparados a cada minuto do Hyde Park. Milhares de pessoas acompanharam a procissão em diversas áreas ao longo da rota por Londres, da abadia de Westminster até Wellington Ash, próximo ao Hyde Park. Após chegar a Wellington Ash, o caixão foi transferido para um carro, que seria a viagem final para o Castelo de Windsor, a cerca de 30 quilômetros do centro de Londres. Ao longo do percurso, diversas pessoas lançaram flores em direção ao cortejo fúnebre.
Cerimônia na Capela de São Jorge e missa de corpo presente. O caixão da rainha foi levado para a Capela de São Jorge para a cerimônia conduzida pelo Deão de Windsor, Davi Comner, chefe dos cônegos da capela. A procissão adentrou a capela e o caixão da rainha foi posicionado para um rito que contou também com os membros da família real. Foi uma cerimônia simples. A rainha participou do planejamento desta etapa do funeral. Um coral interpretou o Salmo 121. O Deão de Windsor disse que em meio ao nosso mundo confuso e de rápidas mudanças, sua calma e presença digna nos deu confiança para encarar o futuro, como ela fez, com coragem e com esperança. Outro momento de destaque na cerimônia foi a retirada das joias da coroa do caixão, que posteriormente foi baixado para o túmulo real enquanto era lido um salmo e também mencionados todos os títulos que a rainha teve durante o seu reinado. A cerimônia foi encerrada com uma peça de Bach tocada no órgão da capela. Cerimônia privada, com o fim dos eventos públicos relacionados ao funeral da rainha, foi feita uma cerimônia privada às 19h30 do horário local, 15h30 de Brasília, para o enterro da rainha ao lado de seu falecido marido, o Duque de Edimburgo, com a presença do rei Charles. O Palácio de Buckingham não forneceu detalhes sobre a ocasião, dizendo que era algo profundamente pessoal e familiar. O período de luto real dura por mais uma. E essa edição fica por aqui. Semana que vem voltaremos com um episódio especial e um preparativo para as eleições. Aguardo todos por aqui. Lembramos que a reapresentação do episódio é exibido às 6 da tarde na rede PC Rádio News e logo após o Jornal da Meia-Noite na rede PC News. Agradeço pela sua companhia e até semana que vem.